Vamos à parte da pregação da palavra. Então, que os irmãos estejam atentos aí. Abram suas Bíblias no capítulo 18 do Evangelho de João. E hoje encerrarei esse capítulo. Irei expor aqui aos irmãos do verso 33 ao 40, 8 versos, um pouquinho extenso, porém gracioso o texto, e certamente pode falar aos nossos corações, pode nos trazer conceitos corretos para a vida, prática, temor a Deus e crescimento na graça. Verso 33 ao 40, utilizando a versão King James, diz o seguinte: Evangelho de João, capítulo 18, verso 33 a 40. Então Pilatos entrou novamente na sala de julgamento e chamou a Jesus e disse: És tu o rei dos judeus? 34. Respondeu-lhe Jesus: Dize estas coisas de ti mesmo, ou foram os outros que te contaram de mim? 35. Pilatos respondeu: Eu sou um judeu? A tua própria nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. O que tu fizeste? 36. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, então os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Verso 37. Disse-lhe então Pilatos: Então és tu um rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou um rei. E para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. 38. Disse-lhe Pilatos: O que é a verdade? E dizendo isso, ele foi novamente até os judeus e disse-lhes: Eu não acho nenhuma culpa nele. Verso 39. Mas vós tendes por costume que eu vos salte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis então que vos salte o rei dos judeus? 40. E último. Então todos gritaram novamente, dizendo: Este homem não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um ladrão. Oremos. Pai Santo, nosso Deus, estamos diante da sua palavra e a exposição dela, a qual já foi lida, será explicada e aplicada, Senhor. Mas eu peço que a verdadeira aplicação, a que realmente traz transformação para as nossas vidas, ela ocorra através do Santo Espírito. Que o que me faltar de palavras e entendimento, o seu Espírito Santo dê ao seu povo. Que o seu Espírito também me guie, pois sou um homem miserável, pecador, indigno de poder, Deus, estar diante de textos santos como esse. Em temor a Ti, Deus, eu pretendo aqui expor, mas necessito dos Seus cuidados e da Sua condução. Nos ajude, nos abençoe esta noite mais uma vez com esta porção das Escrituras. Gere conversão nos impenitentes. Salve as almas dos Teus eleitos. E também, Deus, traga o crescimento para a igreja. Crescimento espiritual. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, dando continuidade aqui, amados, ao texto pregado na última semana, o nosso irmão Fábio, ele pregou aqui aos irmãos essa primeira parte do interrogatório. Cristo, ele está perante uma das autoridades da época, um magistrado civil chamado Pilatos. Se você se lembrar, o que precede esse texto é justamente a negação de Pedro, é os interrogatórios que aconteceram com os sumos sacerdotes, interrogatórios estes premeditados, também feitos de forma irregular, à noite, de forma que não estava prescrito nem mesmo nos seus próprios regulamentos, a Mishnah, e muito menos na Torá. Então tudo como a forma como foi conduzida essa sentença de Cristo e esse interrogatório foram feitos de forma fraudulenta.
deveria ser feito à noite, de dia, mas foi feito à noite, de forma oculta, e trazendo informações fraudulentas também. E agora nós estamos já nos finalmente da sentença. Nós estamos nos últimos passos da condenação de Cristo à morte. E Pilatos é a figura central que está estabelecendo aqui o juízo neste momento. Para entender melhor esse texto, nós precisamos consultar os evangelhos sinóticos. Pois João, pela datação da sua escrita, nos omite muitos detalhes que outros evangelistas escreveram. E tem-se por certo, irmãos, que João ele tinha conhecimento desses evangelhos na época em que ele escreveu este. E o público ao qual ele escreve, certamente ele leva em consideração que esses detalhes já eram de conhecimento do povo. Então talvez você estranhe, numa comparação com os outros evangelhos, esse resumo de João, essa brevidade nos argumentos sobre a sentença. Por exemplo, vamos consultar Lucas 23, verso 1 a 7, vai colocar aqui na tela para os irmãos, e veja o texto em tela, a situação em que estamos em João está aqui em Lucas, representada nesses versos. Então toda a assembleia levantou-se e levou a Pilatos. Até então o texto que o nosso irmão Fábio pregou, levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo, olha as suas acusações. Encontramos este homem subvertendo a nossa nação, subvertendo um país. Estão acusando Cristo então de um motim, de uma rebelião, uma insurreição. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio Cristo um rei. Então essas são as acusações que levantaram contra Cristo. Pode seguir, vai até o verso 7. Pilatos perguntou a Jesus, você é rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão, não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam, ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Então é como já foi pregado aqui aos irmãos, Jerusalém devido à época da Páscoa, porque estamos aqui na semana da paixão, a Páscoa propriamente dita, o povo de Israel, os judeus estão reunidos, centralizados, todos em Jerusalém. Logo eu preciso de poder bélico, preciso de soldados, eu preciso de governantes sobre esses soldados para controlar, pois Roma tinha um medo de alguma rebelião dos judeus. E eles trazem um homem que supostamente está causando essa rebelião. Então, de certa forma, estão unindo o útil com o agradável. O medo dos romanos de acontecer isso e apresentando fraudulentamente um homem que estaria causando, fomentando nas pessoas essa rebelião. Principalmente quando toca no assunto de impostos. Então seria Jesus, então, um rebelde. Então Lucas nos ajuda, nos auxilia a entender o que está acontecendo nesse encontro de Jesus com Pilatos. Então, amados, parece que quando Pilatos se recusou a sentenciar Jesus, sem um processo formal de lei, e tinha por essa recusa forçado os membros do Sinédrio a apresentar queixas, eles tinham apresentado, então, em resumo aqui, 3 queixas fundamentais, que o irmão tem que guardar. Ele perverteu nossa nação, ele nos proibiu de pagar tributo ao imperador, ele se diz ele mesmo Cristo um rei. Essas são as acusações. E neste contexto, um pano de fundo para nós entender melhor a explanação do texto, é que já é de manhã, quando eles levam a Pilatos. E nesta manhã as pessoas já estão sabendo, porque não se esqueça, Jerusalém está cheio de pessoas. As pessoas começam então a se reunir.
as pessoas começam a se ajuntar ao redor desse pretório, dessa sala de julgamento, que você deve se lembrar, o primeiro verso pregado pelo Fábio, né, na semana passada, que eles não quiseram entrar, esses líderes religiosos, para não se contaminarem devido à Páscoa. Pois era um local onde estava um gentil, no caso Pilatos, né, um homem que não professava a mesma fé que eles, e também adorava outros deuses. Então o ato de entrar ali já seria uma contaminação para esses judeus. Só que a maior contaminação eles não levam em consideração. Estará assassinando o Deus vivo, o Filho de Deus, o Logos, apresentado pelo próprio evangelista, no verso 1. O motivo da Páscoa, a libertação desse povo, o mesmo que Abraão viu no túnel do templo e se alegrou, conforme João 8,56. O mesmo que Moisés, aquele que libertou o povo do Egito, aquele que recebeu as ordens de Deus, e daí veio o Êxodo, e logo posteriormente a celebração da Páscoa, devido ao Êxodo, conforme o autor de Hebreus, Moisés escolheu a vergonha de quem? Para ser participante? A vergonha de Cristo. É justamente este que Moisés olhou, a qual eles reverenciam, utilizam da sua lei, para sentenciar e matar o próprio Cristo. Uma incoerência sem tamanho. O grande motivo da Páscoa, o centro da Páscoa, sendo ali julgado, e eles tomam uma atitude de não entrar na casa daquele que é um magistrado, para não se contaminar com a Páscoa, para a Páscoa, mas matar o motivo da Páscoa eu posso. Então, amados, este é o pano de fundo. É isso que está acontecendo. A multidão está se reunindo e estão prontos para desferir este golpe em Cristo, o Filho de Deus e o motivo da Páscoa desses homens. Isso me leva a pensar. Isso me leva a refletir. A minha religião é coerente? O meu cristianismo é coerente? Porque pense comigo, amado. Estamos falando de homens religiosos. Estamos falando de um povo monoteísta, como nós. Estamos falando de um povo que reverenciava a Deus, seguia suas leis, guardavam a Bíblia, preservavam a Bíblia, no que tange ao Antigo Testamento. E aqui eles estão assassinando o próprio Deus que eles diziam que adoravam. E eu tenho que pensar na minha forma de adoração a Deus, ou seja, religião, o que te interliga. Será que a minha religião, ela não é incoerente com aquilo que eu faço e desejo? Os irmãos devem perceber o grande ponto de contradição na religião desses homens, assassinando o próprio Deus a qual eles diziam que adoravam. Para entender melhor isso, vamos entrar no texto e os irmãos verão com os próprios olhos. Verso 33, utilizando agora João Ferreira de Almeida. Ok, irmãos? Então, após o explanado pelo nosso irmão Fábio, né, apresentaram ali Jesus, digamos que do lado de fora, né, do pretório, da sala de julgamento. Eles não quiseram entrar, mas levaram Jesus até lá, amarrado, maetado, né, preso para esse julgamento. Então tudo indica que Pilatos veio até o encontro dessas pessoas e recebe essas primeiras informações, essas acusações contra Cristo. Agora no verso 33, perceba, Pilatos, pois, tornou a entrar no pretório. Ele saiu de lá, tornou a entrar no pretório, chamou a Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Então, amados, quando Jesus é conduzido até essa sala de julgamento, que era o local onde o governador também morava, estava residindo, eis o motivo deles não entrarem no local, e após indagar os líderes religiosos, como vimos na explanação do nosso irmão Fábio, verso 30 a 32, vamos lembrar?
eles responderam e disseram, né, porque no 29 ele pergunta, que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam e disseram, se este não fosse malfeitor, nós não o entregaríamos para ti. Tem um conflito aqui de quem é mais orgulhoso entre eles, né? Tem um grande conflito aqui na pergunta de Pilatos para a resposta desses crápulas. Verso 31. Disse-lhes então Pilatos, levai vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus, não nos é lícito matar este homem algum. Verso 32. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Por que isso, amados? Porque a crucificação só poderia ser decretada pelo governante romano. Um judeu, ainda mais em Páscoa, né? Ele não poderia crucificar. Só que a crucificação, ela é predita em Deuteronômio como aquele que for pendurado no madeiro, ele será maldito. E em Gálatas nós sabemos que Paulo nos diz que ele foi tido como maldito em nosso lugar. Ele recebeu a nossa maldição. Ele recebeu os nossos pecados. Então, para que se cumprisse a sua palavra, a morte de Jesus tinha que vir de Pilatos. Tinha que ser uma decisão romana. Tinha que vir de um magistrado instituído pelo próprio Deus. Olhando, amados, esse último verso, verso 32, você constata a soberania divina no controle de todos os fatos. Se você juntar todas as peças envolvidas aqui, e Deus como causa primeira de todas, quem elegeu Pilatos? Quem instituiu como autoridade? Que tipo de morte eles instituíam para eles mesmos? Em seus direitos, seus meios legais, crucificação, Deus pega isso, para que se cumpra a sua palavra, coloca seu filho inserido nesse contexto, nos meios que ele próprio instituiu, e para que se cumpra a sua palavra, e ele morre em nosso lugar. E Cristo voluntariamente se sujeitando, se submetendo a tudo isso. Amados, essa frase que Deus escreve certo por linhas tortas está errada. Deus escreve certo por linhas certas, objetivamente, claramente, infalivelmente. Deus é perfeito nos seus propósitos. Você não pode entender que talvez você estaria como Pedro aqui, já negando, já não entendendo nada. Oh, meu líder, meu mestre morrendo, tentando impedir isso. Talvez você estaria em parafusos aqui. Mas Deus, Cristo, está no controle absoluto dos fatos. Absoluto. Então eu reitero, irmão, não caia nessa onda aí fora de colocar esperança em pessoas, homens. Coloque sua esperança em Cristo, pois somente Ele é soberano. Somente Ele controla os fatos. E até mesmo o que está acontecendo nesse exato momento ao nosso redor é controlado por Ele. Ele é soberano. E perceba, amados, que após indagar esses líderes religiosos, como eu já li aqui aos irmãos, dos versos 30 a 32, Pilatos, então, diz o texto que ele retorna. Ele entra novamente na sala de audiência, de onde sairia. Então ele leva Cristo para esse interrogatório privado aí, dentro da casa dele. Eu preciso aqui destacar, o Fábio já destacou o caráter de Pilatos, né? Como que era este homem, segundo os relatos históricos, fontes extras, né? Porque a Bíblia, propriamente dita, ela não vai trazer informações sobre quem era Pilatos realmente, né? Além de um governante, de alguém que era um magistrado civil. Mas, amados, segundo fontes, Pilatos ele tinha um caráter duvidoso. Um caráter, digamos, sabe aquela pessoa que gosta da neutralidade, imparcial, mas ao mesmo tempo, enrustidamente, ela gosta de ter os seus desejos atendidos? Mas ao mesmo tempo, aquele neutro, imparcial, né? Em cima do muro, façam o que vocês quiserem. Vai. Mas ao mesmo tempo ele gostava de ser exaltado. Um homem de caráter duvidoso. Um ímpio. Pilatos, até certo ponto, desejava absolver Cristo, irmãos. E Cristo, porém, se apresenta para ser condenado. Então existe um conflito de interesses aqui.
E esta é a razão porque é tão reticente em suas respostas. Tendo um juiz que lhe era favorável e de bom grado se inclinava a ouvi-lo, não lhe era difícil defender a sua causa, se Cristo assim quisesse. Porém, leve em conta que o propósito a qual ele viera ao mundo e para o que ele agora é chamado pelo Pai, portanto, ele de seu próprio arbítrio, de sua própria vontade, Cristo, se contém de falar, para que não viesse a escapar da morte. Se Cristo entrasse em uma argumentação em sua defesa, provavelmente Pilatos iria livrar ele da morte. A questão de Cristo ficar quieto perante o interrogatório é justamente para que o plano de redenção fosse concluído. Obedientemente ele se entrega à morte e ele não foge. Ele não foge. Aí você pode perguntar, mas os outros versos, pastor, ele está respondendo. Calma, que nós vamos analisar cada resposta dele e se é para pleitear uma possível soltura dele ou não. Mas nós estamos aqui, perante esse Pilatos ali, favorável até certo ponto a Cristo, pronto a soltá-lo, Cristo quieto, para que os planos do Pai sejam concretizados, mas está aqui essa cena, os dois homens em um diálogo. E as três acusações, na verdade, eram uma, irmãos. Lembra na introdução que eu falei para vocês? Ele perverteu nossa nação, ele proibiu de pagar tributos ao imperador, impostos, e ele se diz, ele mesmo ser Cristo um rei, né? Mas na verdade, todas essas acusações é uma apenas. Elas equivalem a dizer, este homem é um indivíduo politicamente perigoso, ele é culpado de alta traição, e observe também que disseram que eles tinham chegado à conclusão de que isso era verdade. Eles tinham chegado a essa conclusão depois de devida investigação. E amados, lembra que eu falei da multidão que começa a se reunir? Nós temos essas acusações, nós já temos todos esses planos arquitetados contra Cristo, e nós temos uma multidão, e é válido eu e você analisarmos qual é o estado desta multidão. Por que que eles estão ali reunidos? Por que que eles estão ali, conforme o verso 40, dando um parecer condenatório a Cristo? Eu gostaria de lembrar, de refrescar a sua memória. No capítulo 12, nós temos a entrada triunfal de Cristo. E essa entrada triunfal, ela ocorreu na mesma semana da Páscoa. Cristo entrando numa jumentinha. E quem está ali fazendo aquele corredor, jogando ali folhas de palmeiras, como se fosse a entrada de um rei, jogando mantos, e Cristo entrou montado em uma jumentinha. Tem o porquê da jumentinha também. Eu quero que o irmão resgate isso. Porque a multidão que está reunida em Jerusalém é a mesma multidão. É o mesmo povo. E o que eles gritavam na entrada triunfal? Hosana, o filho de Davi. Nós cantamos Hosana aqui, correto? Hosana. Nós cantamos. Reiteradas vezes. Amados, quão amargamente ele, que está para declarar-se rei no reino da verdade, sofreu aqui com a mentira. O que as autoridades judaicas declaram aqui era exatamente o oposto da verdade. Pilatos, além do mais, não foi enganado. Ele sabia perfeitamente bem qual era a verdadeira razão pela qual os judeus lhe haviam entregue Jesus. E nós sabemos essa motivação conforme o relato de Mateus 27:18. Porque sabia que o homem havia entregado, sabia que o haviam entregado por inveja. Inveja. Lembra que eu disse aos irmãos que o motivo na verdade era um só? Se resume em um só. E essa multidão, o que explica elas aqui? Enfurecidas talvez.
a ponto de dizer que o sangue deste homem cai sobre nós e caia sobre nossos filhos. Por que mudou de Hosana para condena o macho? Macho! Macho! E num período curto, irmãos, de 5 dias talvez, como que muda? Como que altera dessa forma? Essa multidão, ela estava frustrada. Por quê, pastor? Capítulo 6, verso 15. Capítulo 6, ele relata para nós a multiplicação de pães e peixes, correto? Aquela grande multidão que seguia Jesus Cristo, que vinha de todos os lugares. E no verso 15, nós temos aqui uma atitude dessa multidão para com Cristo, que explica a entrada triunfal e eles estarem gritando: Hosana, Hosana, o filho de Davi. O verso 15 diz: percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para fazerem rei. Rei. Ele partiu novamente sozinho para o monte. Também vemos no verso 15 do capítulo 6 um conflito de interesses. Essa multidão aqui, ao ver Jesus preso, amarrado, quieto, tomando tapa, porque ele já tomou um tapa, sendo escorraçado pelos soldados romanos, mudou a percepção deles. Aquele que entrou já numa jumentinha, demonstrando que não era bem isso que vocês estão aí querendo ou professando, senão entraria num cavalo branco, como ele voltará no juízo em Apocalipse. Ele entra numa jumentinha, demonstrando então o seu caráter humilde e as suas pretensões reais. Quem declarou ele rei nas suas intenções, nos seus pensamentos, foi o povo. Mas que tipo de rei? Um rei terreno? Um monarca? Nada mais do que o próprio Pilatos talvez seja. Um governante. E quando eles viram esse homem amarrado, sendo açoitado, eles pensaram: esse é o nosso rei. Esse é o nosso rei. Certamente não é. Então nós temos aqui, diante dos nossos olhos, uma multidão se reunindo, mas uma multidão frustrada. Então nós temos 2 mistos aqui de sentimentos para com Cristo. Nós temos os invejosos, correto? Aqueles que se reuniram com inveja de Cristo, e temos os frustrados. As pessoas frustradas. Eu peguei o significado das 2 palavras inveja e frustração no dicionário. Inveja, ela é definida no dicionário da seguinte forma: é um sentimento de angústia, ou mesmo raiva, perante o que o outro tem. Este sentimento pode gerar o desejo de ter exatamente o que o outro tem, sendo isso uma possível consequência da inveja e não a inveja em si, podendo essa ter outras demais consequências ou não. Mas o sentimento aqui é resumido pela palavra de Deus por cobiça. A cobiça é o que fomenta a inveja. A inveja é o que coloca no seu coração o desejo de ter o que o outro tem. E, se possível, até mesmo você é capaz de matá-lo, como Caim fez com Abel, para ter o que ele tem. Por outro lado, frustração, definição de dicionário, é um estado emocional que acompanha, perceba, a interrupção de um comportamento motivado. Lembra da entrada triunfal? Lembra a entrada triunfal? Ou seja, é um estado psíquico que resulta do bloqueio da motivação provocada por qualquer barreira que impede de alcançar um projeto ou objetivo esperado. O que eles tentaram fazer no verso 15 do capítulo 6? Colocá-lo à força como rei. Jesus
conseguiu se livrar disso, mas agora não conseguiram mais. Os planos dos invejosos frustraram os planos da multidão. Também temos um conflito de interesse. O que isso já pode ser aplicado em nós, no que tange a nossa religião? Você não pode ter conflito de interesse na sua religião. O caráter que cantamos aqui, inclusive, aquele que guarda o pacto, não é isso que está lá no Salmo 103? Aquele que guarda a sua palavra, os mandamentos. A atitude de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira religião, é uma atitude de submissão e não de conflito de interesse. Você não pode colocar Cristo onde você quer que ele fique. Você tem que aceitar aonde ele está e sempre esteve. É uma atitude de criador e criatura. Porque quando você coloca as suas pretensões, certamente você sairá frustrado. Existirá uma barreira. Existirá algo que falará para os seus sonhos: não! Você não vai conseguir. E quem que define isso? O próprio Cristo. Pedro, ele se enquadra nisso. E Pedro é fundamento da igreja. Pedro é apóstolo. E quando Pedro tenta impedir a Cristo, em Mateus capítulo 16, o que Cristo diz a ele? Para trás de mim, Satanás. Conflitos de interesses. Pedro almejava algo que não estava nos planos soberanos de Cristo. Pilatos então chamou a Jesus e perguntou-lhe. Aqui ele vai usar as palavras do que as pessoas estão dizendo. E essa pergunta ela pode ser enquadrada tanto na inveja dos religiosos da época, como nas pretensões do povo frustrado. És tu o rei dos judeus? Deixando os líderes judeus de fora, do lado de fora, eles não entraram, não se esqueça disso. Pilatos entrou novamente no pretório, convocou Jesus e ele fez essa pergunta: és tu o rei dos judeus? Ao passo que recebera muitas acusações contra esse homem, mas é claro, o governador simplesmente não podia ignorar essas acusações. Então ele precisa averiguar. Mas seu objetivo era retratá-lo como um rebelde. Essas acusações pretendiam trazer essa ideia sobre Cristo, que ele era um rebelde, empenhado em derrubar o domínio romano e estabelecer a sua própria. Então as acusações, na verdade, existe só um eixo em tudo isso. Cristo é rei? Sim. Mas que tipo de rei? Que tipo de rei ele é para você? Que tipo de rei ele é para mim? Porque tem muitos que têm uma ideia de Deus, irmãos, como um ancião que fica no seu trono esperando a você pedir a ele te servir. Uma ideia de que Deus é seu servo. Uma ideia de que Deus ele está totalmente submisso à sua vontade. E Deus não é servo de ninguém, irmão. Que tipo de rei Cristo é para você? Na sua religião. Como você se relaciona, e você sabe isso como? Qual que é a métrica? Para que você saiba que tipo de rei que Cristo é, e se ele realmente governa a sua vida. Como você lida com a sua palavra. Você descarta? Você pega, porque esse livro aqui é totalmente inspirado. Nós temos aqui a palavra de Deus. Nos 66 livros. Não naquilo que você quer. Porque muitas pessoas e ditos cristãos apanham deste livro somente o que lhe agrada. Isso não é uma atitude de servo. É uma atitude de Senhor. Não é o Senhor que fala: troque esse bobo da corte aí porque não está tendo mais graça. Ou mate fulano ou mate ciclano. É um Senhor que escolhe o que quer. Qual é a sua relação com as Escrituras?
Que tipo de rei Cristo é para você? E essa é a pergunta em tela. És tu o rei dos judeus? É possível aqui, irmãos, nessa pergunta, analisado pelo prisma do caráter de Pilatos, homem orgulhoso, dúbio, inconstante, o isentão, né, o famoso isentão, é possível que tenha aqui um tom de zombaria nessa pergunta. És tu o rei dos judeus? Zombaria, amados, não dirigida a Jesus. Porque olhando para Cristo, ninguém fala, esse é um rei. Isaías 53 diz isso. Ainda mais na condição em que ele se encontra. Que explica a frustração do povo também. Mas uma zombaria àqueles que fizeram tais acusações contra o prisioneiro. É como se Pilatos estivesse dizendo, enquanto olhava atentamente na direção desse prisioneiro: tu és o rei dos judeus? Que acusação absolutamente ridícula! Porém, ao mesmo tempo, ele faz a pergunta e ele queria uma resposta. Entretanto, antes que ela pudesse ser respondida, ela tinha de ser explicada. Tá? Então, amados, Pilatos está aqui fazendo essa pergunta com muitas motivações envolvidas. Não entendendo a acusação, porque ele olhava para Jesus e falava: tudo que estão falando aqui é algo muito sério, são acusações pesadas. E que ao constatar, olhando aqui para essa figura de Cristo, talvez as roupas, as afeições, talvez um pouco já ferido, talvez, recebeu um tapão, ninguém toma um tapa, ou possivelmente, como eu preguei, uma varada no rosto, sem nenhuma marca, sem ficar inchado, olhando: rei? Que tipo de rei? Mas Pilatos não podia ignorar a ameaça que estavam trazendo através dessas ameaças. Uma ameaça tão grande para o poder romano, e ele era uma figura de autoridade do poder romano. E só pergunta: você é rei dos judeus? Estava em vigor, pedindo a Jesus que ele, se ele era realmente isso, para ele se declarar então culpado, ou não culpado da acusação de insurreição. A pergunta de Pilatos procura determinar se realmente é ou não. Se ele realmente era Cristo era uma ameaça política ao poder imperial romano. Em todos os 4 evangelhos consta esta primeira pergunta de Pilatos a Jesus. E em todos os 4 evangelhos o pronome você, porque ele diz: você é rei dos judeus, tu é o rei dos judeus, é enfático em todos os evangelhos. E o texto grego diz literalmente: tu que és o rei dos judeus? Pilatos estava incrédulo a partir de uma perspectiva humana. Jesus não se parecia com um rei. E se ele era um rei, onde estavam seus seguidores e o seu exército? E como ele seria uma ameaça a Roma? Então, com os olhos naturais, você não conseguia observar nada em Cristo. Amados, eu pergunto a você: como você olha para Cristo, amado? Porque certamente nós não vemos nada natural, pois Cristo está à destra de Deus Pai. O que nós temos é a revelação de Deus, falando de Cristo. Como você enxerga na sua palavra a Cristo Jesus? Será que seus olhos não são naturais demais para olhar para esse Cristo? Por que te falta contemplação a Cristo? Por que te falta interesse em Cristo? Por que você deixa de orar? Por que você deixa de se relacionar através das Escrituras com esse Cristo? Eu te digo, porque os seus olhos naturais não encontram beleza nesse rei. Porque o dia que seus olhos espirituais realmente observarem a beleza desse rei, certamente todos os dias você terá uma contemplação e um deleite nele. Talvez nós sejamos igual Pilatos, olhando para Cristo, não encontrando nenhuma beleza, rejeitando ele, falando: tu rei. Isso explica a nossa rebeldia. Isso explica a nossa falta de
servidão a Ele. A forma como olhamos para Ele. Olhos naturais. Olhos físicos. Apenas. Aí eu entro num curso de teologia para estudar a Cristo com qual tipo de olhos? Naturais. Eu faço essa pergunta para você e para mim, amado. Como você olha para Cristo? E isso vai determinar que tipo de rei ele é para você. Verso 34, respondeu Jesus: dizes isso de ti mesmo? Ou foram outros que te disseram de mim? Respondeu Jesus: dize isso de ti mesmo? Então, na verdade, tem duas perguntas aqui. Diz isso de ti mesmo? Ou foram outros que tu disseram de mim? Então Jesus, ele não responde a pergunta se ele é rei ou não. Ele precisa de explicação sobre a pergunta. Qual que é a visão de Pilatos? Qual que é a base de Pilatos para fazer aquela pergunta? E ele indaga. Primeiramente, diz isso de ti mesmo? E essa pergunta é totalmente pertinente, amados. Por quê? Pois para responder a pergunta feita por Pilatos, um mero sim e um mero não era suficiente. Sim seria interpretado como significando sim, eu sou, em um sentido político, o rei dos judeus. Poderia ser interpretado assim o sim. E não poderia ser interpretado como indicando, não, eu não sou o rei dos judeus de modo algum. E de certa forma ele era. Então um simples sim, um simples não responde a pergunta de Pilatos. Olha a sabedoria de Cristo. Olha a sabedoria de um rei. Olha a sabedoria de um Deus. A pergunta de si próprio. Ou seja, a parte de qualquer acusação que tivesse sido apresentada contra Jesus. Pilatos, por sua própria iniciativa, estivesse perguntando a Jesus se ele era de fato os reis dos judeus, e se lhe fosse permitido dar seu próprio sentido a essa pergunta. Então a resposta seria sim, claro. Jesus é verdadeiramente o rei dos verdadeiros judeus. Mas não conseguimos, ele precisa de mais resposta. E o complemento da segunda parte é: ou foram os outros que te disseram de mim? Se a pergunta de Pilatos fosse baseada meramente sobre o que os outros, os líderes judaicos, disseram em acusação, então é claro que a resposta deveria ser não. É mais ou menos assim, se for conforme a perspectiva do que eles ali fora estão falando, é não. Não. Tanto que eu entrei numa jumentinha. Tanto que lá no jardim, no Getsemane, eu derrubei todos os seus homens, eles se levantaram e depois eu me entreguei. Então não. Segundo a perspectiva deles, não, porque eu estou me entregando. Eu estou aqui. Pilatos está falando como um judeu de mente carnal, que não se concentra em nada mais elevado do que um reino terreno. Ou ele não está falando nesse sentido. Jesus não poderia responder a pergunta de Pilatos, irmãos. Falta complemento, eu reitero. Sua resposta tinha a intenção de esclarecer a questão. Nós devemos ter essa questão esclarecida em nós mesmos. Porque essa pergunta ela cabe uma aplicação para nós aqui, amados. Você crê no Cristo, da onde você mesmo constata, ou você crê num Cristo ao qual lhe informaram? Qual é a sua perspectiva? Alguns dias atrás, eu disse aos irmãos que eu tenho concentrado os meus esforços de leitura, que, diga-se de passagem, poderiam ainda ser mais elaborados ainda. Me falta ainda muita mais aplicação nisso. Como assim, pastor? Falta, irmão. Falta. Mas, amados, a minha aplicação ela está voltada nas Escrituras. Eu, de certa forma, parei um pouco com biografias e ditos de outras pessoas. Porque eu não quero viver de um Cristo apresentado por outros e experimentado por outros.
Porque Cristo não é terceirizado. Cristo, ele é Senhor e Salvador de pessoas. O seu relacionamento é pessoal. O seu relacionamento, ele é próximo. E a sua palavra é suficiente para me trazer essa contemplação e esse deleite. Então você conhece Cristo de ti mesmo? Ou você conhece Cristo através do que disseram para você? E aí? É uma boa, excelente pergunta. Você desfruta de um Cristo que os seus pais te informaram? Ou que o seu curso de teologia te mostrou? Ou do que a própria revelação e o próprio Cristo se mostrou a você? É de ti mesmo ou é dos outros? Qual é a perspectiva? Para que você tenha uma resposta de Cristo, se Ele é rei sobre a sua vida, você tem que responder primeiro essa questão. Primeiro essa questão. Que tipo de Cristo é esse que você diz servir? Replicou Pilatos, verso 35. Esse homem é muito arrogante, irmãos. Replicou Pilatos, porventura sou eu judeu? O teu povo e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Quando ele fala, porventura sou eu judeu, aqui já tem uma negação. Já tem um desinteresse. Porque lembra, a pergunta que Cristo fez, as duas perguntas é, você responde de ti mesmo? E ele já responde, eu sou judeu? Para te considerar alguma coisa? Já tem uma rejeição. Já tem uma banalização de quem ele é. E depois, o teu povo e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? Então, com um gesto de desdém e um tom de desprezo, Pilatos descarta a sugestão de que ele pudesse possivelmente ter feito a pergunta como um judeu a teria feito. Certamente que eu não sou judeu, sou? Ele pergunta. Amados, não, Pilatos por si só não vê um revolucionário nessa pessoa humilde, em pé na sua frente. O governador não era nenhum tolo, mas então Pilatos, amados, ele continua. Ele não vê nenhum revolucionário e ele não vê nenhum rei. Em nenhum aspecto. Nem terreno, nem físico e muito menos espiritual. Muito menos. Amados, a condição de Pilatos é um grande nada. É um ateu. O que dirá, né? O que vamos dizer de um homem que ele adora vários deuses? Então, é irrelevante. Ora, eu quero esse. Ah, se não servir mais, eu pego esse. Se não servir mais, eu pego esse. É um grande nada. E esse é o perigo de você ter uma religião falsa. De você não só ser semelhante aos judeus aqui que recusam, que negam e matam a Cristo, mas de talvez você ser como Pilatos, que despreza, não está nem aí, tanto faz, tanto fez, eu não sou judeu mesmo. Tem pessoas que é assim, tem pessoas que viram para mim e falam, eu não sou eleito mesmo. Como se, pega esse Cristo aí, enfia no bolso, guarda ele para você, leva na sua Bíblia aí, vai embora daqui, deixa eu quieto. Tem pessoas que falam isso. Rejeitam. Não estão nem aí. Como Pilatos. Desdenham de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de você ou de mim, irmão. Não sejamos igual a Pilatos. E ele diz, né, o complemento aqui da resposta de Pilatos, o teu povo e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Sua maior elaboração deixa claro que o governador estava apenas repetindo a acusação levantada contra Jesus pelos líderes judeus. A acusação era deles, não de Roma. Exatamente por isso que o tivessem feito ainda iludiu Pilatos.
Ele sabia muito bem que os judeus não teriam entregue a ele alguém hostil a Roma, a menos que eles estavam a ganhar com isso. Aqui existe algo... É incrível como bandido conhece bandido, né? Coisa ruim conhece coisa ruim, né? Pilatos sabia muito bem com quem ele se relacionava. Pilatos sabia muito bem qual era a estirpe daqueles homens. Quem eram aqueles fariseus? Pilatos sabia indiretamente, amados, indiretamente, pela sua conduta nessa busca aqui, de que tem algo duvidoso nessas acusações aí. E o texto de Mateus deixou claro, era por inveja. E Pilatos sabia disso. Isso revela indiretamente a conduta desses fariseus. Olha o testemunho que esses fariseus davam sobre a religião deles. E aí é um grande perigo você ser como essas pessoas também. Que tipo de testemunho você testifica aí fora com a sua vida? Eu digo para você, gente ruim conhece gente ruim. O diabo conhece quais são os seus, viu? E o único trabalho do diabo é fazer com que você fique aprisionado no erro, no auto-engano. E você verá que tipo de reino é o reino de Cristo que ele falará aqui no texto. O reino da verdade. O mentiroso conhece o outro mentiroso. Existia até uma frase, né, na época que eu andava com o pessoal ímpio, né, e eles vinham querendo mentir, eu falava, você quer mentir para mentiroso, cara? Se toca. A escola que você estudou foi expulso. Quer mentir para mentiroso? Não era assim que eles falavam? Quer mentir para mentiroso? O que fizeste? A tentativa mais uma vez para chegar ao fundo das coisas. Pilatos fez a pergunta que ele deveria ter perguntado desde o início. O que fez ao contrário da prática judaica? Aí ele respondeu tudo, né? Talvez. Pilatos compreendeu que os líderes judeus haviam entregado Jesus até ele por inveja. Ele sabia disso. O que ele ainda não entendia era o que Jesus tinha feito para provocar tamanha hostilidade veemente com eles e que, se for o caso, o crime que cometera. Porque não se esqueça do pano de fundo, a multidão lá fora se reunindo, aqueles homens ferozes, nada amigáveis, e Pilatos olhando tudo isso. E ele vira para Jesus, o que você fez? Respondeu Jesus, 36. Olha a resposta dele. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Ele responde a primeira pergunta, se ele era rei. Mas ele já categoriza aqui, explica de que tipo de reinado é o dele. Porque afinal ele falou que tem um reino, correto? No verso 36. E só tem reino quem é rei. Então respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Jesus não responde a pergunta, o que você fez? Que Pilatos passe as acusações que foram apresentadas contra esse prisioneiro. Cristo ele responde a primeira pergunta. Qualquer coisa fora disso está fora de propósito. Em sua resposta, portanto, Jesus volta à pergunta de Pilatos registrada no versículo 33. Você é rei dos judeus? A coisa foi colocada de tal maneira que não se tem clareza quanto à resposta a essa pergunta. Pilatos indicou que não ele, mas a nação judaica e o sinédrio acusaram Jesus de conspiração política. Agora fica com Jesus a tarefa de explicar a natureza de seu reinado. Então a resposta que Jesus dá tem um propósito aqui. Primeiro, ele mostra por detrás da pergunta, você é rei dos judeus? Que há outra ainda mais fundamental, ou seja, você é rei em algum sentido? Então nessa resposta de Cristo ele traz os propósitos. É como se ele melhorasse a pergunta de Pilatos, oferecendo uma resposta melhor. A resposta a essa pergunta está implícita no versículo 36.
Pois quando Jesus então diz, meu reino não é deste mundo, ele está dizendo que sim, claro que ele é rei. A mesma resposta é expressa no versículo 37. Você diz que sou um rei. E segundo Jesus indica, o que o seu reinado não é, ou seja, não é deste mundo. E terceiro ponto aqui que podemos destacar nessa resposta, ele mostra que seu reinado é, ou seja, um reinado no coração, na vida de todos quantos dão crédito à verdade. O verso 37 deixa claro isso. Esse é o tipo de reinado de Cristo. Meu reinado, disse Jesus. Eu quero que você destaque a ênfase no meu reinado. Ele é rei. Que o termo aqui significa reinado e não reino, é claro à luz de todo o fato, principalmente do verso 37, que ele consiste no governo de Cristo no coração daqueles que lhe obedecem. Estamos tratando, pois, com um conceito de domínio espiritual. Amados, ele não se refere ao domínio de Deus de todas as coisas, de tudo, como Deus é supremo sobre todas as coisas, sobre todas as criaturas. Mas ele está falando distintamente ao reinado espiritual de Cristo, no coração e na vida de seus seguidores. É esse reinado que ele se refere. Conhecendo o reinado de Cristo, e que tipo de reinado é este, eu faço uma pergunta muito clara para você. Você faz parte deste reinado de Cristo? Ou você usa, vamos definir as coisas, você usa Cristo como guru para te atender os desejos aqui nessa terra? Oh, Jesus, eu queria tanto isso. Me atende. Aí você não recebe, aí você fica bravo. Você tem que entender que o reinado de Cristo não é daqui. Não é deste mundo. Vocês viram isso nas duas proles hoje em Gênesis. No comparativo das duas proles. Os irmãos constataram isso. Mas como que você se relaciona com Cristo para ter seus desejos atendidos aqui? Com coisas físicas, materiais? Por isso que se você for amante desse mundo, a verdade não está em você, o amor de Deus não está em você. Se você é amigo do mundo, você não tem parte com Deus. É por isso. Porque o reinado de Cristo não é deste mundo. Talvez a sua visão de Cristo seja a mesma visão que essas pessoas tinham, de um rei político, de um rei terreno, para atender suas vontades aqui, para te fornecer, para te atender como se fosse um garçom. Existe uma diferença. Ele diz claramente que tipo de reinado é o dele. Porém, talvez não seja a sua ideia de reinado de Cristo. E que você tem que se alinhar às suas ideias, meu irmão. Você tem que entender que tipo de Cristo você serve. Olha o que ele diz. Se, então tem uma condicionante se aqui. Condicionalidade. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos. Para reforçar seu argumento, Jesus observou que se seu reino fosse deste mundo, então seus servos estariam lutando para que ele não fosse entregue aos judeus. Ele não estaria passando por aquela situação. Amados, isso é tão interessante, que a própria atitude de Cristo está sendo entregue voluntariamente, sem oferecer nenhum esforço. Aquilo já é uma própria pregação do Evangelho. Aquilo já é a própria anunciação de que ele está pleiteando coisas superiores, coisas que os olhos físicos não podem ver. A própria atitude de Cristo. A sua voluntariedade em se entregar. Porque se fosse o contrário, está aqui. Teria gente, pessoas, soldados, lutando por mim. Mas quando um dos seus seguidores, Pedro, como eu já disse, tentou defendê-lo, ele foi repreendido. Isso não só uma vez, mas duas. Momentos atrás, ele tentou cortar a orelha do soldado Malco. Olha o verso 10. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembanhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco.
Verso 11, disse então Jesus a Pedro, coloca a tua espada na bainha, o cálice que meu pai me deu, não devo eu beber? Conflitos de interesse. Será que você não está tendo muitos conflitos, não, irmão? Será que não está revelado nessa passagem o porquê que você está em conflito? Será que não está explícito aqui o porquê que você fica nessa insatisfação espiritual? Será que não está claro aqui para nós? Pedro foi repreendido. Por que ele foi repreendido? Justamente pela resposta que, se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos. Ideia de reino. Ideia de propósitos. As coisas de Deus não são discernidas com as coisas deste mundo. Esquece. Eu queria tanto isso. Eu vejo os crentes assim. Eu queria tanto isso. Mas como seria bom se assim fosse. Conflito de interesse, irmão. Conflito. E você vai ser uma pessoa frustrada, amarga, descontente, murmuradora, justamente por não entender os propósitos do reino verdadeiro. O reinado de Jesus não é como o reinado terrestre. Ele não emana da terra. E não lhe foi dado por um poder terreno. E tem um caráter totalmente diferente. Assim sendo, por exemplo, ele não emprega meios terrenos. Se o reinado de Cristo fosse terreno, em origem e caráter, ele teria seus ministros, seus subalternos. Do mesmo modo que o Sinédrio, por exemplo, tinha sua força policial, e do mesmo modo que Pilatos tinha seus guardas romanos. Eu não estou querendo dizer que Cristo não tem soberania sobre as coisas criadas. Não é isso. Eu estou querendo dizer aqui sobre reinado. Como que Cristo reina sobre nossas vidas. E é através de um reinado baseado na verdade. É um reinado espiritual. E não físico. E não terreno. Isso explica a galeria dos heróis da fé. Que viveram com os olhos como Abraão, Isaac e Jacó, com os olhos no arquiteto, nos fundamentos eternos, com os olhos nas promessas, e no que tange as coisas deste mundo, abriram mão de tudo. É isso que explica Moisés abrindo mão do palácio. É isso que explica o reino de Cristo. Você é governado por este reino. Você está neste reino, governado pelo rei deste reino. É só você ver os seus interesses, as suas motivações. E ele fala, né? Estariam lutando comigo para que eu não fosse entregue aos judeus. Isso explica a atitude de Pedro quando tentou impedir ele de ir para Jerusalém e morrer, Mateus 16, 23, ou quando cortou a orelha do soldado mau, que eu acabei de ler para os irmãos no verso 10. Que o Senhor falou para ser entregue aos judeus é significativo. Longe de levá-los a uma revolta contra Roma. Jesus falou dos judeus, especialmente os líderes, como seus inimigos. Longe de Cristo, ele não é um rebelde. E nem tem pretensão alguma de, neste mundo, oferecer alguma resistência. Porque esse mundo já é maligno, irmãos. Tanto que quando ele chega lá no Getsemane e fala, é hora. Chegou a hora. A hora do maligno. A hora de que feririam o seu calcanhar. Lá do proto-evangelho, Gênesis 3,15. Entretanto, ele enfatiza. O meu reino não é daqui. Vocês perceberam? A repetição? Quantas vezes ele fala que o reino não é daqui? Nenhum verso? 2. Entretanto, o meu reino não é daqui. Ele era um rei, mas desde que ele repudiou o uso da força e da luta, ele estava claramente em nenhuma ameaça, não oferecia nenhuma ameaça, nenhum interesse contra Roma. A declaração do Senhor proferida pela acusação dos judeus que ele era uma ameaça, uma tendência revolucionária em derrubar Roma, isso é um absurdo.
O único propósito de Cristo neste reino da verdade é em salvar os seus eleitos. Por isso que um eleito de Deus, ele não vive apegado às coisas deste mundo, porque ele é de um outro reino. Fomos transportados de um reino de trevas para um reino de luz. É diferente. É contrário. Tem propósitos opostos. Fica correndo atrás de dinheiro só. Deixa de vir à igreja por causa de R$100 no final do mês. Deixa de buscar ao Senhor por causa de festinhas, de interesses próprios, coisas mundanas. Isso é reinado espiritual? Namoricos, coisas carnais, falar carnal, preocupações com o corpo apenas. Isso é ideia de crente. Será que não tem uma grande disparidade entre o pensamento de crente verdadeiro e o pensamento do mundo? Seja o vosso falar de salmos, cânticos espirituais, e o vosso proceder seja um proceder santo, irrepreensível. Será que você não está muito mundano, meu amado? Será que seu pensamento é um pensamento de crente? Para de transformar o reino espiritual de Cristo, que é imaculado, que é baseado na verdade, com as suas intenções fraudulentas e manchadas por pecado. E fica, mas eu sou cristão. Que cristão você é? Que cristão? Que cristão mentiroso? O reinado de Cristo é na verdade. Ele dá testemunho da verdade. O crente ama a verdade. Está claro no texto. Está nítido no texto. E Pilatos e esses acusadores estão fora desse reino. Esteja certo. A pergunta é, você está dentro? Arrependa-se. Viva para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é ser baseado, guiado, reinado pela verdade. Aonde ele diz não faça, não fazemos. Aonde ele diz faça, nós fazemos. Isso aqui, para um cristão, para o reino da verdade, é absoluto. É máxima. E se me forçarem a fazer alguma coisa que vira esses princípios, eu não faço. Pode me matar, pode me mandar embora do meu emprego, pode matar os meus filhos, mas isso para mim aqui é absoluto. Esse é o reinado da verdade, irmão. O cristianismo não é esse cristianismo mole, frouxo, vergonhoso que estão apresentando aí. Não é. Eu e você precisamos olhar para a palavra. E que tipo de reino é esse que Cristo está aqui falando? Verso 37. Perguntou-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Alguma conclusão ele teve para lançar essa pergunta. Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. E para isso nasci. E para isso vim ao mundo. A fim de dar testemunho do quê? Da verdade. E o que recusam? A verdade. O que distorcem? A verdade. Todo aquele, olha o final. Olha o final desse verso. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Ouve a minha voz. Será que você ouve? Vamos por parte. Perguntou-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? A descrição de Jesus de seu reino tinha deixado Pilatos um pouco confuso. Se o seu reino não era um terreno, em seguida foi Jesus realmente um rei em tudo?
Buscando esclarecer a questão, Pilatos disse: então tu és rei? O que é então este reinado? Pilatos quer saber. Embora as acusações contra Jesus não tivessem convencido Pilatos, ele mesmo assim não conseguia entender como um homem podia falar de seu reinado se não era um rei terreno. Pilatos, portanto, quer saber se esse prisioneiro é de fato um rei. E muitos ditos cristãos nominais, eles não entendem isso. Porque quando eles estão nessa vida e são acometidos de doença, são acometidos de atrocidades, fome, passa fome. Cristão passa fome? Passa. Fica doente? Pega câncer? Morre? Você viu que a prole hoje termina com a mesma frase, né? Morreu, 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 e morreu, e morreu, e morreu. Prole santa. Aí o cristão se vê nessa vida e não tem seus desejos atendidos, aí ele começa. Que cristianismo é esse? Aí para onde que ele vai? Para o cristianismo que promete para ele o atendimento de todas as coisas. Você conhece a religião assim? Você conhece essas igrejas? Culto da bênção. Culto, né, das promessas. Como é fácil viver nesse cristianismo, né? Como que é lindo, né, ter esse Jesus terreno, né? Aonde me dá uma caneta, a caneta, o que eu assinar vai ser abençoado. Me dá uma vassoura, o que eu varrer vai ser abençoado. Tangível, palpável, Jesus terreno. Justamente o que ele falou que não é. Meu reino não é daqui. Aí quando esse cristão que está lá naquele meio, como já veio pessoas aqui, pastor, eu estava numa igreja, a pessoa afirmou que eu ia ficar grávida, a pessoa afirmou que eu teria filhos, eu até fiquei grávida, mas um filho morreu. Morreu no meu ventre. Mas o pastor lá falou que eu ia ser. Aí volta destruída. Por quê? Porque creu num Cristo falso. Cristo não promete lugar algum que todos os seus desejos serão atendidos. Não existe isso. Recebe a bênção. Recebe, irmão, recebe. Afirma aí, afirma. Já viu isso? Afirma, não aceita isso sobre a sua vida. Peraí, quem é o Senhor? E se Cristo quiser que eu passe por uma doença? E os missionários? E as condições impostas nesta vida? E se esse país agora, dependendo do resultado, entrar numa crise como da Argentina e da Venezuela? E se acontecer isso aqui? E se? E aí? Acabou o cristianismo? Acabou a fé? O Jesus que você cria, então, foi desmistificado. Que tipo de Cristo você crê? As coisas do reino de Cristo parecem loucura para esse mundo. Porque não é deste mundo. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, eu li esse texto de manhã na EBD, pois a mensagem da cruz é loucura. Loucura. Para os que estão perecendo. Pilatos, ele fica sem entender e fala, logo tu és rei? Se você está afirmando que tem um reinado e você fala que não é daqui, não estou entendendo, está confuso. Por quê? A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. O Evangelho, a mensagem da cruz é o poder de Deus, e não a cura. E não o feijão que cura a Covid. E não a vassoura ungida. E não o culto com aquele profeta ungido que você tanto gosta. E que a igreja enche, né? Quando está lá o profeta lá, né? Quando está lá o camaradinha. O poder de Deus não está nessas coisas. Você não lê a Bíblia? Quando Moisés vai lá e apresenta as provas indizíveis de que Deus libertaria aquele povo para aquele faraó, não vinham os magos lá e replicava tudo o que ele fazia? Balaão profetizou, Saul profetizou, homens ímpios, reprovados por Deus. E eu vou me ater a essas demonstrações supérfluas. Eu vou me ater, sabe ao quê? Ao poder de Deus chamado mensagem da cruz. É isso que me importa. Só a Cristo, irmãos. Amanhã é o dia da reforma.
As 5 sós, amados, é justamente para desmistificar todas essas heresias que estão por aí. As pessoas não são servas da verdade, elas não se submetem à verdade, elas não têm compromisso com a verdade, logo não são de Cristo, porque o seu reino é o reino da verdade. Vocês viram o nome de Cristo lá apresentado em João e Apocalipse, o texto da manhã que eu trouxe para os irmãos? Como é que ele é chamado lá em Apocalipse? A palavra de Deus, a verdade, o Logos. Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou rei. A resposta de Jesus foi clara e inequívoca. Tu dizes que eu sou rei. Você diz que eu sou um rei. Ao contrário de reis terrenos, no entanto, Jesus não foi coroado por um rei qualquer ou algum órgão humano. No presente contexto é muito claro essa resposta. Jesus não estava tentando permanecer neutro aqui, não tem neutralidade nessa resposta. Mas a resposta não pode significar: isso é o que você está dizendo, ou porém eu nunca disse isso, porque transparecia uma neutralidade. Transpareceria. O contexto imediatamente segue e deixa claro apenas uma interpretação. Ou seja, que Jesus, ao responder, você diz que eu sou rei, definitivamente quer dizer que Pilatos estava correto em inferir que o prisioneiro possuía e alegava a autoridade real. Ele está confirmando. Tu dizes que eu sou rei. É uma confirmação, não neutralidade. E isso vem com base no que segue no próprio texto. E eu para isso nasci. Esse para isso está se referindo ao quê? Justamente a questão de reinado. Eu para isso nasci. E para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Aqui nós temos o pacto da graça que estava sendo inaugurado através da sua obra. A redenção. Este reino é inaugurado com base na sua obra, que foi prometida no Antigo Testamento, mas agora está sendo concluída. E ele fala: é por isso que eu vim a este mundo, para resgatar os meus irmãos, os eleitos de Deus. É por isso que eu nasci, ele declarou, e é para isto que eu vim a este mundo. Jesus só não tinha nascido como todos os outros seres humanos, mas também havia de vir ao mundo em um outro reino dos céus. Em conjunto, as duas frases são uma referência inequívoca à pré-existência e encarnação do Filho de Deus. Porque quando ele fala eu vim, ele estava em outro lugar. Logo ele é Deus. Eu vim a este mundo, então eu não sou daqui. E para testificar a verdade, o autor de Hebreus diz que em Cristo está a expressão exata do ser de Deus. Esse é o testemunho. Essa é a mensagem da cruz. O Deus, o Logos, se encarnando como homem e se apresentando a homens pecadores como nós. A obra está feita, irmãos. A missão de Jesus, então, não era política, mas espiritual. E nós temos aqui uma grande declaração de Cristo. Paulo, inclusive, citou isso quando ele instrui Timóteo. 1 Timóteo 6,13. Olha o que Paulo diz. Diante de Deus, que tudo dá a vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos, olha aqui, o texto que nós citamos, fez a boa confissão. Aqui é uma confissão. Nós temos uma confissão de Cristo, a boa confissão de Cristo. Ele testemunha da verdade, irmãos. Ele veio, além disso, para dar testemunho idôneo do que tinha ouvido do Pai a respeito da salvação do homem, e ele anunciou isso. E, amados, essa mensagem, ela é perfeita, ela é bela, e ela é testificada no seu sangue. E quando participamos disso, ratificamos, novamente anunciamos até que ele venha. E ele complementa: todo aquele que é da verdade, ele já explicou, ele veio a este mundo para dar testemunho. Então todo aquele que entende
crê verdadeiramente no Evangelho, olha, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Aonde está a voz de Cristo? Aqui. Não é algo que vem aqui e fica falando em uma voz esquisita que eu não sei de onde veio. Não, eu sei muito bem aonde ele fala. Eu sei muito bem aonde ele pronuncia a sua palavra. Aqui. Na revelação. É aqui. Não é em outro lugar. Não é em outro lugar. É aqui. Cristo adicionou isto com o propósito não tanto de exortar Pilatos, mas Pilatos está tendo contato aqui com o Evangelho, porque ele fez uma confissão perante Pilatos. E Pilatos fez o que com isso? Rejeitou. Mas de defender sua doutrina, Cristo defende a sua doutrina, contra as vis acusações que foram lançadas sobre ela. Sabe qual é a pior acusação aqui contra Cristo? De que o reinado dele era terreno. De que ele veio a este mundo para atender à vontade daquele povo que gritou Hosana nas alturas. Isso era uma acusação séria, que Pedro tentou também fazer e foi repreendido 2 vezes. Essa era a principal acusação. Amados, Cristo então defende a sua doutrina contra essas vis acusações que foram lançadas sobre ele, como se quisesse dizer: é-me imputado como crime ter asseverado que sou rei, e no entanto esta é uma verdade inquestionável, a qual é recebida com reverência e sem hesitação por todos quantos têm um correto juízo e um são entendimento. Ao afirmar que eles são da verdade, ele não quer dizer que conhecem naturalmente a verdade, mas que são dirigidos pelo Espírito de Deus. Os que são da verdade são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Estão lembrados? Você lembra o texto que você pregou aqui, Felipe? Que o Espírito viria e guiaria eles na sua verdade. Essa é a obra da Trindade na salvação do homem. Quem são esses que ouvem a voz? São aqueles que são selados pelo Espírito de Deus e que são guiados pela sua palavra, a verdade. E logo, os que obedecem. Todo aquele que é da verdade ouve. A palavra grega aqui inclui um conceito de obediência nesse ouve. Não é só escutar aqui. Esse ouvir, ele traz a ideia no grego de uma compreensão, que lança você a uma obediência. O ouve aqui é algo prático da parte do indivíduo. Não é só vir à igreja. Ele está aqui refutando as pessoas que só vêm à igreja e ouve, e é somente ouvinte. É um escutador, digamos assim. É uma pessoa que só está assim, ó, fale. Mas não obedece. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por meio dele. João 14, verso 6. No capítulo 10, verso 27, naquela parábola do bom pastor, ele acrescentou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Somente aqueles que continuam em sua palavra são verdadeiramente seus discípulos. Somente aqueles que são verdadeiramente seus discípulos saberão e ser postos em liberdade pela verdade. Somente esses, os verdadeiros, eles perseverarão, eles estarão, eles perpetuarão em suas vidas sem abandonar a verdade. Defenderão a boa confissão, assim como seu mestre fez. Estarão plenos, com o entendimento certo de que Cristo veio a este mundo e de que morreu por eles naquela cruz. E seguirão a sua palavra, serão guiados por ela. Por isso que eu não acredito em crente que não está na igreja. Porque é aqui onde nós ouvimos. É aqui onde temos contato, é aqui onde a instituição divina, a igreja, foi colocada ministros para municiar, para preparar os ministros, os santos de Deus, para que eles não sejam enganados. Ah, sou crente, mas estou fora da igreja. Mentira, você não é crente. Mentira, você não tem compromisso com a verdade. Você é um mentiroso. Você não é filho da verdade. Você é filho de Satanás, que é o pai da mentira.
E ele disse isso no capítulo 8, verso 44. Não é palavras minhas não é eu que estou sendo rude não. Tá bom, irmão? Porque Cristo mesmo, ele disse isso. Capítulo 8, verso 44. Ele diz a esses homens que entregaram ele lá a Pilatos, acusando com mentiras: vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não, olhe lá, não permaneceu na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio, porque é um mentiroso e pai dela. Quem falou aqui? Jesus Cristo, não fui eu. Não fui eu. Verso 38. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Não falei que é loucura? Para os que estão perecendo? Ele acabou de fazer uma confissão que veio a este mundo, deu testemunho. E ele pergunta: o que é a verdade? E dito isto, de novo saiu a ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Então ele pergunta inicialmente o que é a verdade. E há quem pense que Pilatos formula essa pergunta movido por curiosidade. Não, irmãos. Como homens profanos costumam fazer, a nutrir ardente desejo de aprender algo que lhe seja novo e nada mais do que isso. Como já vimos, Pilatos é um homem orgulhoso. E essa pergunta carrega um certo desdém. Mais uma vez. Pois Pilatos cria estar sendo insultado profundamente quando Cristo o representou como destituído do conhecimento da verdade. Porque quando ele diz que ele tem um reino separado para aqueles que ouvem a sua voz, logo Pilatos se sente como? Excluído desse reino. E aí o orgulho vem, preenche Pilatos mais uma vez, e ele lança: o que é verdade? O que é verdade? Como se ele estivesse desdenhando que aquela figura vil na frente dele, chamada Jesus Cristo, que não representava ali nenhum rei. Fala: então você que tem a verdade, você que está certo, eu estou errado. O que é a verdade? É mais ou menos assim que soou essas palavras. O orgulho. O orgulho faz você desdenhar da palavra. O orgulho leva você a diminuir ela. O seu orgulho que leva você a relativizar ela. Assim como Pilatos. O seu orgulho. Sabe quando você vai ler a palavra e você vem com um arcabouço de informação para cima dela? E você tenta direcionar essas palavras para o seu bom grado? Você está indo com orgulho para cima das Escrituras. E a sua atitude vai ser a atitude de Pilatos. Você não vai entender nada. Não vai entender nada. Amados, aqui vemos Pilatos com uma doença tão costumeira entre os homens. Ainda que estejamos bem conscientes da nossa ignorância, contudo há poucos que se dispõem a confessá-la. Poucos. A consciência é que a maioria dos homens rejeita a verdadeira doutrina. Rejeita. E em seguida o Senhor, que é grande mestre dos humildes, cega os soberbos e assim os golpeia com o castigo que merecem. Da mesma soberba vem a lume de tal desdém para que os soberbos não queiram submeter-se ao aprendizado. Portanto, todos reivindicam sagacidade, acuidade mental. Tem pessoas que se acham mais sábias do que o próprio pastor. Se sentem superiores, às vezes, aos próprios membros. Sabe quando acontece isso? Quando você vem, a pessoa pede ajuda, pede conselho, você mostra na palavra, fala, não faz por aí, a pessoa rejeita. Por que rejeita? Se você está apresentando a verdade, a pessoa não quer a verdade, logo ela quer a sua vontade atendida. O que falou? O orgulho. A soberba. Então, como diz o livro de Provérbios, o orgulho precede a queda, a destruição.
Esse é o caminho que você trilha? Tem muitos nesse caminho. Muitos. E Pilatos estava nele. Na frente do próprio Cristo, recebendo a própria mensagem do Evangelho, recebendo o próprio testemunho do Deus vivo, que está ali na frente dele, e ele lança essa pergunta com desdém: que é a verdade? Diante dos seus olhos está a verdade. Você toda semana ouve a verdade. Você tem acesso na sua casa à verdade. Mas talvez o seu coração seja tão duro, você seja tão orgulhoso, tão soberbo, que a palavra não tem efeito algum. E que você fica naquela grande dúvida: o que é a verdade? Aí volta: pastor, deu tudo errado. Não segui seu conselho. Fiz do jeito que eu queria. Me ajuda. Você não precisa de ajuda. Você precisa da verdade. E você rejeitou ela. Que ajuda que você quer? Eu sei qual ajuda que você quer. Você quer um guru. Você quer um servidor. Você quer um garçom que faça a sua vontade. Sabe o que te falta? Humildade. Sabe o que te falta? Servidão. Obediência a Cristo. É isso que falta. Está cheio de Pilatos, irmãos. E talvez eu e você se assemelhem a Pilatos. Poucos fazem progresso na escola de Deus, irmãos. Sabe por quê? Na escola de Deus, o primeiro critério para você se matricular nela é: bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os contritos de coração. Bem-aventurados os pobres de espírito. Esses são os critérios. Abre lá em Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte. Veja quais são os critérios para a escola do discipulado. Veja lá, está tudo lá bonitinho, bem organizado, bem formatado, uma ordem cronológica importante. E veja, por que Pilatos foi rejeitado? Que é verdade. Como os céticos de todas as idades. E o que mais me admira é a pessoa: eu preciso de embasamento bíblico para isso. Você precisa alimentar seu orgulho, é isso que você precisa. Será que é embasamento bíblico que você precisa? Será? Realmente será? Será que se fornecer todos os embasamentos bíblicos, você ainda não vai ficar em rebelião contra Deus? Não é Bíblia que te falta, senão você leria a sua Bíblia. Você teria um compromisso mais fiel com a sua Bíblia. Não é Bíblia que te falta humildade. Humildade. É isso que te falta. E não Bíblia, e não embasamento bíblico. Que comichão que me dá, irmãos. A pessoa chega: mas me tem embasamento bíblico para isso? Primeiro me mostre o seu compromisso com a verdade. Depois você fale de embasamento bíblico. E as pessoas: eu quero uma igreja bíblica. Mas você é bíblico. Você tem compromisso. Você está no reino da verdade. Você realmente deseja isso? Contempla isso? Se não, cale-te ou vá embora. Que pessoas orgulhosas, que pessoas prepotentes, que pessoas asquerosas, como Pilatos. E veja, lançou esse desdém. E qual é a atitude dele depois que ele lança isso? Ele fica esperando uma resposta? Ele queria saber realmente, estava curioso? O que ele faz aí? Dito isto, de novo saiu. Ele só lançou isso aí, que é a verdade, só apenas para desdenhar. E foi embora. Foi embora. De novo saiu a ter com os judeus. Quando Pilatos ouve essa observação a respeito da verdade, ele dá de ombros. Cético como era, esse assunto não lhe despertava nenhum interesse. Nenhum interesse. É bom ter em mente, neste contexto, que muitos líderes romanos tinham desistido de todas as crenças pagãs com respeito aos deuses. Bem, no final das contas, os deuses podem existir e se vingar dos que os ofendem. Então ele nem se envolveu, ele deixou de lado, ele falou: ih! E disse-lhes, seguindo o texto: não acho nele crime algum. Tendo terminado a interrogar Jesus, Pilatos pronunciou seu veredito.
E ele saiu de novo para os judeus e disse: não acho culpa nele. Ele entendeu o suficiente para perceber que Jesus não representava nenhuma ameaça ao domínio romano. Ele entendeu claramente isso. Deixou claro que Jesus era inocente das acusações e de insurreição levantadas por aqueles homens. E a multidão, cada vez mais crescendo ao redor daquele pretório. E quando ele sai de lá e diz que nenhum crime foi encontrado nele, qual é o sentimento que você acha que despertou naquela multidão e nos líderes religiosos, que tinha intenções muito claras quanto a Jesus? Nenhum crime, nenhuma causa para acusação. Este homem, Jesus, tal como Pilatos o via, especulava em fantasias espirituais. Não era um indivíduo perigoso. Talvez Pilatos olhou com tanto desdém para Jesus e falou: isso é um coitado. Isso é um lunático. Olha o que ele está falando, verdade, um rei. Ele é rei, mas não tem um reino. No mínimo, esse cara aí é loucura. Como o Paulo diz, é loucura. Loucura para os que estão perecendo. É justamente isso. Exatamente isso. Se o governador fosse um homem honesto, se estivesse disposto a servir a causa da justiça, o que ele faria então agora nesse momento, dando esse veredito? Liberaria Jesus. Vai embora, Jesus. Vai. Tira aí as amarras dele, manda ele embora. Ele faz isso? O resultado foi que Pilatos, que naturalmente sabia muito bem que tinha total jurisdição nesse caso, pois segundo a acusação, a tentativa de insurreição teria acontecido dentro dos portões de Jerusalém, ele percebe na fala dos judeus, como vimos anteriormente no relato de Lucas, que ele é galileu. Ele tenta se livrar do abacaxi, digamos na linguagem popular, né? Que ele vê em Jesus, então fala: ih, meu, isso aqui vai dar problema. Ele está vendo a reação do povo. E quando ele fala aqui, ele já vê a afeição das pessoas. Porque ele vai até os líderes e fala: não tem acusação nenhuma contra esse homem aqui, não é culpado. Só que ao mesmo tempo, ele já vê que ali então está sendo fomentado, a atitude dele não está sendo muito favorável ao que pode acontecer. Aí sim uma insurreição pode acontecer. O que ele faz? Segundo o relato de Lucas, capítulo 23, verso 5 a 12, descobre que ele é galileu e fala: vou mandar ele para o governante da região dele. Eu vou resolver isso? Eu não. Que Herodes resolva esse abacaxi. E manda para Herodes. É lá em Herodes, se você ler o relato de Lucas, que eles maltratam Jesus, colocam uma capa nele, né? Começam a rodar ele, começam a humilhar a Jesus com Herodes. Esse foi o resultado. Mas essa estratagema falhou, irmãos. Porque Herodes devolveu o prisioneiro paramentado em uma vestimenta de chacota. E então Pilatos outra vez se dirige aos membros do Sinédrio, dizendo-lhes que nem ele, nem Herodes acharam motivo para acusação. Mas novamente ele transige. Temor supersticioso e quem sabe, um resquício de senso de justiça impedem Pilatos de sentenciar Jesus a ser crucificado. Ele não está pronto para isso. Ele é um homem fraco. Ele é um homem de caráter fraco. Por outro lado, o medo de que os judeus podiam fazer, e caso acrescentasse mais uma ofensa às anteriores, o impede de soltar Jesus. Ele então percebe Pilatos. O abacaxi volta para a mão dele. Ele vê a reação da multidão dos líderes e fala: se eu soltar esse homem, vai dar problema. E aí, entra no verso 39. Tendes, porém, por costume, que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. ênfase, por ocasião da Páscoa. Vocês lembram o motivo já acrescentado por João no verso 28? Que eles não entraram na casa deste governante para não se contaminarem devido à Páscoa. No 39, de novo, essa questão religiosa da Páscoa é revisitada. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Amados, os judeus, entretanto, têm outros planos, e nesse momento a multidão, a essa altura uma multidão se juntara, e exige de Pilatos que ele faça o que tem costume de fazer por ocasião da Páscoa. E o que é isso?
soltar um prisioneiro. Por que isso, amados? Porque esse costume era de trazer uma representação do que aconteceu em Êxodo, onde o povo judeu era escravo e eles foram libertos. Mas isso não foi prescrito em lugar algum, isso é um acréscimo do costume, da tradição judaica. Algo totalmente perverso, porque nós temos ali transgressores da lei, homens injustos. Olha, irmãos, o que a religião desses homens tinha por costume: libertar uma pessoa criminosa. Isso era costume. Para representar o quê? Algo santo que aconteceu em Êxodo. Um ato do próprio Deus. Isso é sujar. Isso é transformar pérolas em porcos enlamaçados. Toma cuidado com a sua religião, irmão. Talvez você esteja transformando ela em algo sujo, profano. Toma cuidado. É justamente o que esses homens estavam fazendo por costume. Costume. E como que o costume vai invadindo, né, a igreja? Aí você pergunta para eles: mas por que você faz isso no culto? Por que você faz isso no culto? Sempre foi feito assim. Costume. Vai inserindo, vai se tornando manchas. Uma praga. Marcos 15, versos 6 a 8. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma, olha só, rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Barrabás, o nome vem de Bar. Então são duas palavrinhas: Bar, que é filho de, né, como Bartimeu, né, e daí vem o nome do pai, geralmente, mas Barrabás é filho do pai, Abba. Então é o conjunto de Bar, Abba, filho do pai. Essa é a imagem do homem que está sendo solto. Um assassino, como a descendência de Caim, Lameque. Uma pessoa que sim, essa sim, era o centro das rebeliões, estava envolvido em atos. E um salteador, como dirá o texto aqui na sequência. Um ladrão. A multidão então olha entre Cristo, que é onde o próprio governante não tem acusação, e eles escolhem em soltar essa imagem descrita em Barrabás. Este ser. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Pilatos pergunta. E ao que parece é provável que Pilatos esperasse que a multidão escolhesse Jesus. Acho que Pilatos estava ali, né? Talvez esperançoso. O relato de Lucas também vai trazer a mulher de Pilatos, falando que ela teve um sonho. Eu tive um sonho, Pilatos. Não condene esse homem. Esse homem não tem culpa. Não maltrate ele. Olha o sonho. E Pilatos, então, lança a questão para o próprio povo. Então, amados, afinal de contas, os ecos de suas hosanas em honra do profeta mal se dissiparam. Porque aqueles gritos no capítulo 12 da entrada triunfal repercutiram por Jerusalém inteiro, irmãos. Era uma multidão gritando: Hosana ao filho de Davi, o rei. Então Pilatos viu isso, teve contato com isso, certamente. E isso fomentou talvez um desejo em Pilatos de que talvez a multidão soltasse ele, afinal gritaram lá atrás. Pilatos não estava completamente ignorante deste fato, amados. Iriam eles agora voltar-se contra ele? Está claro que o próprio governador sugeriu que o povo escolhesse Jesus em detrimento de Barrabás. Tanto que a pergunta que ele faz é voltada para Jesus. Vocês querem que eu solte ele, o rei dos judeus? Então existe uma certa tendência voltada para Cristo, né? Senão ele perguntaria: quem que vocês querem que eu solte? Né?
E de um ponto de vista estratégico, essa última frase foi um erro. Mesmo em sua desesperada tentativa de escapar da sua responsabilidade, que a mulher tentou alertar ele também, Pilatos não foi capaz de resistir à oportunidade de jogar no meio do seu apelo sincero um pouco de ironia. Porque, de novo, ele toca no assunto de reinado e rei, que ele não entendeu nada. E ele fala: querem que eu solte o rei? Esse homem é muito orgulhoso. Qual que é a frase que colocam em cima da cruz? Quem lembra? Então você vê que aquela frase na cruz era chacota. Era chacota, irmãos. Era desonra. Mal sabiam eles que ele é o rei dos reis. Mal sabiam eles que ele é o rei da glória. Terminando, irmãos, vamos para o fim. Barrabás era execrável, irmãos. Lucas 23:19 fala sobre os crimes de Barrabás também, né? A qual lemos. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato, tá? É esse tipo de pessoa que eles escolhem. Eu não tenho como não falar isso. Mas olha o nosso país. No que tange a moralidade, apenas isso. Olha quem as pessoas escolhem para presidente. Isso não é A ou B, é os dois. Se as pessoas neste país fossem pessoas morais, apenas morais, certamente teríamos melhores representantes, irmãos. Já deve ter concluído a eleição, irmão. Eu acho que o bandido, um ex-presidiário. Olha, você vai encher a boca para falar: o presidente do meu país é um ex-presidiário. Que moral que é essa? Eu não votei nem para prefeito. Eu mudei o meu voto para prefeito porque descobriram uma denúncia na época da pandemia que estava se pagando o dobro daquelas tendas provisórias. Eu mudei o meu voto por questões morais. E quem que é o presidente? E você tem esperança de que esse mundo vai melhorar? Olha o que aconteceu com o próprio Cristo. Olha o que o ser humano no seu pecado é capaz de fazer, amado. A natureza está gemendo por libertação, amado. A maldade só está se multiplicando. O dia da volta de Cristo só está cada vez mais perto. E o nosso coração está nisto. Apenas nisto. Que costume religioso soltar um bandido. Que costume moral uma nação escolher um bandido. Aconteceu em Israel, acontece no Brasil, acontece em todo lugar. Não é novidade. Não é novidade. Verso 40. E apenas uma ênfase, eu não estou comparando Cristo com ninguém, tá? Eu só estou dando ênfase na moralidade do homem no que tange ao pecado. 40 e último. Então todos tornaram a aclamar dizendo: este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era, João acrescenta, salteador, ladrão, bandido. Eu não sei se já roubaram sua casa. Eu morava em São Vicente e eu já tive o desprazer de chegar numa casa que foi arrombada e saqueada por salteadores. Esses homens, eu não sei qual que é o costume entre eles, porque eu não sou bandido e não conheço a prática deles. Mas eles defecam na geladeira, defecam no chão, defecam no seu sofá, além de destruir as coisas e saquear o que é interessante para eles. Então, além de destruir a sua casa, eles deixam lá a marca. Se um dia invadirem sua casa e fizerem isso, esteja certo, você não vai ter mais prazer nenhum de morar naquela casa. Esse é o caráter de um bandido. Aquilo que você luta, às vezes com muito suor, talvez, ganha pouco,
Ainda mais um país como o nosso. Chega em casa e tem seus pertences roubados. É duro, viu? É duro. E eu tenho essa pessoa, que é Barrabás, e tenho Cristo declarado pelo próprio governante como inocente. E quem escolhe? Amados, essa é a situação. Este não, mas Barrabás. Eles urravam. Não este homem, não este sujeito, mas Barrabás. Barrabás. Amados, um ladrão notório, um salteador. Ele era um homem que tinha sido preso por causa de determinada insurreição, feita na cidade por um assassinato. Ele era um homem que tinha sido preso por causa, amado, de atos vis e imorais. Constatado. Afinal, estava preso. O povo escolheu precisamente esse homem. E essa escolha, embora inteiramente injustificada e perversa, muito além do que as palavras podem expressar, estava de acordo com o decreto e providência de Deus. Barrabás deve ser livre a fim de que Jesus seja crucificado. Seu povo salvo e Deus glorificado. Você consegue entender os planos de Deus? Você consegue? Esses são os planos de Deus. Sabe por que é dessa forma que as coisas ocorrem? Porque o seu reino não é daqui e é discernido espiritualmente. Então esteja certo de uma coisa. Aconteça o que acontecer nessa nação, amargo ou doce que seja, está no plano de Deus. Assim como a situação com o próprio Cristo. É da vontade de Deus, e eu afirmo para você, de que é bom, é justo, e Deus vai ser glorificado com isso. Esteja certo disso. Mas essa é a vergonha que o nosso Salvador, e glórias a Ele pela sua submissão, Ele foi submetido, passou por isso, e hoje nós estamos reunidos como igreja. Então não questione os planos de Deus. Ele é soberano, Ele reina. Que Deus abençoe você, meu irmão. Amém? Que venhamos a refletir sobre isso.